Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite. E hoje vamos receber aqui a fisioterapeuta Keliane Bacelar, que também é a minha fisioterapeuta, então eu vou tentar não ficar troncho na cadeira para ela não brigar. Boa noite, Keliane. Boa noite. A entrevista toda assim. Tudo bom? É normal, todo mundo quando fala comigo, que eu falo de postura, já corrige a postura automaticamente. É porque eu já fui muito maltratado. Mentira, é excelente. É excelente o tratamento com a Keliane. Dói, mas é bacana. Boa noite, está tudo ótimo, graças a Deus. Keliane, que eu vou só citar aqui, mas mais para frente a Keliane inovou durante a pandemia, algo que ninguém esperava, ela já vinha inovando até meio que sem querer. Isso. E durante a pandemia, acho que a maioria dos profissionais se desesperaram. Keliane pegou e criou um novo método de atender os seus pacientes. A gente vai falar para isso um pouquinho mais na frente. Só dei um spoiler. Foi só a sinopse. Keliane, você é fisioterapeuta há quanto tempo? Então, eu sou fisioterapeuta há 12 anos. Então, eu trabalho na área de traumato-ortopedia, disfunções da coluna vertebral, pilates também, com o mesmo tempo já de atuação no método Pilates, 12 anos. Também RPG, Reeducação Postural Global, dentre outros métodos e técnicas, né, que a gente utiliza para o tratamento do paciente. Então, tem bastante experiência já, bagagem aí na área, né, da fisioterapia. Tu sempre quis fisioterapia ou foi um curso que tu entrou meio por curiosidade, acabou caindo ali na fisioterapia? Na verdade, eu buscava algo na área da saúde em que eu pudesse cuidar dos pacientes e que, ao mesmo tempo, não pudesse fazer procedimentos invasivos. Então, a medicina, ela cuida de pacientes, ela trata de pessoas, mas tem muitos procedimentos invasivos. E a fisioterapia, ela cabe muito bem. Então, a gente cuida de pessoas, a gente reabilita, a gente devolve funções, mas a gente não tem métodos e técnicas invasivas. Então, nossos atendimentos são bem manuais, a maioria das vezes, cinesioterapia. Então, eu escolhi fisioterapia por essa razão, por cuidar de pessoas e não ter procedimentos invasivos. Tu estudou onde? Eu estudei em Teresina, na FACID, Faculdade Integral Diferencial. Olha, somos colegas de faculdade. Isso, então foram 5 anos de curso. Fisioterapia são 5 anos? São 5 anos. Para quem acha que fisioterapia é facinho, não é. São bastante tempo, né, estudando, e são 5 anos. E depois tem as graduações, especializações e mestrado. Então, sou mestranda também em saúde pública, estou finalizando. E busco mais sempre ter conhecimentos, eu sempre busco estar me aperfeiçoando, sempre busco coisas novas, né, para estar melhorando os meus atendimentos. Quando tu começou? Porque é uma das coisas que acontece muito, você se forma, mas e agora? E o mercado de trabalho, o que tu vai fazer? A gente até já discutiu com vários entrevistados aqui, o seguinte, tu te forma, mas de certo modo tu vai ter que ser vendedor, e tu não treinou para ser vendedor, porque tu vai ter que vender teu serviço. Como é que foi? Não. Então, assim, eu venho de uma família que é comerciante, né? Pessoas empreendedoras, mas que ao mesmo tempo ficaram no tempo, um pouquinho ultrapassado. Mas assim, eu tenho no sangue, né, essa questão do empreendedor. Eu convivi com meu avô que colocou o próprio negócio, a minha mãe. Então, quando eu me formei, eu já tinha na minha cabeça que não seria funcionária de nenhuma empresa, que eu teria a minha própria empresa. Quando eu tive a minha formação, há 12 anos atrás, a fisioterapia ainda era um pouco ali criancinha. Então, ela ainda estava melhorando, ela ainda estava crescendo, ganhando espaço. E eu me formei. Algumas pessoas disseram que você não vai ganhar dinheiro, e acho que aquilo também me serviu como motivação. Eu vou mostrar que eu vou ganhar dinheiro. Então, já tinha isso na minha cabeça de não ser funcionária.
né, de nenhuma clínica e nem servidora pública, né? De uma certa forma, eu não queria concurso público, eu queria realmente ganhar meu dinheiro, ou seja, fazer o meu dinheiro a cada mês. Então, a princípio, eu já fiz o curso de Pilates, como eu sempre gostei de inovar, eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei de aprender coisas novas. Então, naquele tempo, né, há 12 anos atrás, tinha o método Pilates, que era algo ainda muito novo no Brasil, e eu disse, quero fazer esse curso. Minha mãe, no período, falou, minha filha, esse curso vai realmente te servir, vai realmente te abrir portas para o mercado? Confie em mim que vai dar certo. E eu fiz o curso e, naquele momento, eu comecei a fazer a divulgação. Eu ia na casa dos meus pacientes, pessoas amigas também, e nesse momento eu dava uma aula, realmente eu falava sobre anatomia, eu explicava sobre os movimentos, eu vendia o meu peixe sem saber, mas vendia. Então, naquele momento também eu já era contratada. E aí comecei a trabalhar a domicílio, fazer o home care. Tive uma demanda muito, muito significativa, ao ponto de não ter mais horários. Depois eu comecei a trabalhar no serviço público, acabei indo para o serviço público, foi uma experiência muito boa, apesar de no início eu não querer, né, mas foi uma experiência muito boa que me serviu bastante, foi muito aprendizado. E algumas coisas servem até para mostrar o que tu não quer, né? isso, exatamente. Então, deu mais ainda aquela certeza de que realmente eu não queria o serviço público. E foi o período que eu comecei a planejar mais o meu negócio, colocar mais no papel, comprar materiais. E eu fui comprando aos poucos, né? Depois de 6, 7 anos que eu já tinha uma determinada quantidade de materiais, a gente começou a fazer a parte física, a estrutural. Então, nós construímos, nós colocamos o espaço apropriado realmente para a clínica. E, depois de um ano pronta a clínica, eu ainda não conseguia abrir, ainda fiquei um pouco travada com medo de realmente ter o meu negócio, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, uma paciente ficou sabendo que eu estava já com tudo pronto, que tinha a clínica toda já organizada, e ela disse, eu quero meu atendimento na sua clínica. E eu fui fazer o atendimento na clínica, dia 30 de maio de 2017. Foi meu primeiro atendimento na minha clínica. Então, foi uma data marcante que ela... Marcante, com ela certeza. Lembra certinho. Lembro, porque assim, eu já tinha um ano que a clínica estava pronta, eu entrava na clínica, ficava namorando a clínica, mas não tinha... a coragem de enfrentar. Por quê? Eu ouvia de amigas, ouvia que negócio é complicado, que empresa era complicada, que clínica era complicada. Então, pessoal, é chato, né, rapaz? Mas, no fundo, eu sabia o que eu queria, que era realmente o meu negócio e fazer o meu dinheiro todo mês. Eu gosto disso, eu gosto de todo mês ter aquele friozinho na barriga. Quanto que eu vou ganhar esse mês? Mas é isso. Então, eu fiquei com esse medo, precisei de um empurrão, porque também no mesmo período, no mesmo ano, em janeiro, mudaram de político, né? Ou seja, aquela coisa de mandato. Então, assim, eu era contratada na prefeitura e, infelizmente, meu contrato terminou porque mudaram de político, né? E eu passei mais ou menos 4, 5 meses, que foi o período de maio, para realmente tomar a decisão de ir. Abre tua clínica, teu dinheiro. E só tomei a decisão porque minha paciente me incentivou. Quero meu atendimento lá. Então, eu fui fazer o primeiro atendimento. Foi no mesmo local onde ainda é hoje? Atualmente, isso, mesmo local. Então, eu sempre fui lá no lugarzinho na rua Manuel Gonçalves, né? Quem quiser depois visitar. Não, no final, tu vende teu peixe. Então, nós abrimos a clínica, inicialmente funcionava apenas comigo, eu era a secretária, eu era a faxineira, eu era a administradora, eu era a fisioterapeuta, enfim, eu era a Severino, quebra-galho, e fazia tudo. Então,
ainda com muito medo, receio de um crescimento, receio de realmente tornar uma empresa, eu tratava a minha clínica como uma casinha de boneca, né? Então, eu ficava ainda com ciúmes, às vezes, das minhas coisas, porque foi muito tempo trabalhando para conquistar. E tinha aquele apego. Eu acho que as pessoas que batalham acabam tendo um certo apego com as coisas, mas a gente tem que se desapegar, porque a gente conseguiu aquilo, a gente vai conseguir mais, com certeza, né? Quem quer, quem sempre busca, sempre consegue. Então, foi um momento que eu comecei a trabalhar na clínica, ter os meus pacientes, trazer os pacientes de home care, domiciliar, para a clínica, e, novamente, eu comecei a não ter horários. E precisar realmente de uma secretária, porque eu não tinha mais disponibilidade para fazer tudo. Então, às vezes, eu terminava 9 horas da noite, eu ia fazer a faxina da clínica, ou ia fazer a parte administrativa. Então, eu saía da clínica quase meia-noite. Então, assim, essa era a minha rotina durante um ano, praticamente. Foi quando eu decidi contratar uma secretária que me ajudasse, fizesse uma parte do meu serviço, fosse meu braço direito. E, na sequência, contratei pessoas que pudessem acrescentar os serviços da clínica. Como eu não tinha mais horários, eu percebi que eu não poderia mais aumentar o lucro da clínica, porque eu já tinha lotado todos os meus horários. O que eu teria que fazer agora, o passo seguinte, seria a contratação de novos funcionários, né, colaboradores. Tem que poder colocar mais serviços. Isso. Então, foi isso que eu fiz. E depois veio outras dificuldades. Então, sempre é uma caixinha de surpresa. Um negócio, ele sempre tem várias dificuldades. E, realmente, quem está disposto a enfrentar essas dificuldades consegue. Porque, assim, tudo na vida tem suas dificuldades. Tudo na vida tem os seus problemas, tem seus obstáculos. E aí vai depender do que realmente você quer. Então, se você quer, você vai na busca daquilo, porque você vai conseguir enfrentar as suas dificuldades, né, de uma forma mais tranquila, entre aspas. Então, vai ter dor de cabeça com o que é teu. Com o que é meu. Então, assim, hoje eu não me arrependo. Não diria que me arrependo do tempo que eu fiquei esperando, né, tendo que ter coragem, porque também foi um momento de aprendizado, foi um momento em que eu pensei um pouco mais, eu vi realmente o que eu queria. Então, assim, de uma certa forma, esse tempo que eu fiquei aguardando um ano com ela pronta também serviu. Então, tudo na vida serve, né? Tudo que você faz, você aproveita. Então, o que vem de mal, você lá na frente vai ter alguma coisa boa. E esse tempo, com certeza, também me serviu para ter mais coragem, confiar mais em mim, porque eu era contratada pela prefeitura e, por muito tempo, apesar de ter sido uma experiência muito boa, eu não saí por questão também de medo. A pessoa acaba se acomodando um pouco. Eu tiro, por exemplo, a Grazi, que era desse jeito. Tem a clínica dela, mas tinha um contrato e ficava presa. Sim. Precisou vir eu engravidar ela e ela saiu. Fiz logo o menino, agora tu vai trabalhar, vai com o menino no bucho. Foi nada. Mas é interessante, as pessoas ainda têm esse pensamento de ter medo de cuidar do que é seu, ter medo de empreender. Eu não entendo. Eu acredito que é porque isso vem muito da escola, né? Você tem que ter tua estabilidade, tu tem que ir, aí tu tem que fazer um concurso, e às vezes faz um concurso para uma coisa que nem quer. Aí por isso que diz, funcionário público atende mal, porque tem muito concursado, funcionário público que não quer estar ali. Porque desde sempre, realmente é questão cultural. Desde sempre você ouve o quê? Você tem que ter um trabalho, que você tenha estabilidade, que você ganhe bem. Então, assim, ou então você tem que ser médico. Geralmente era isso. Então, você me perguntou inicialmente o que eu queria ser, se realmente a fisioterapia era aquilo que eu queria ser. Na verdade, também até por uma questão cultural, eu tinha isso na minha cabeça de ser médica. Mas eu percebi que não era realmente o que eu queria. Eu queria cuidar das pessoas sem ter procedimentos, apesar de que na área da medicina tem. Mas até você chegar e ser um especialista, você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que passar por diversas disciplinas que têm procedimentos invasivos, que tem. Então, assim, não era uma coisa que me agradava muito.
E a fisioterapia não tem muito disso, né? Praticamente, atualmente, até estão tendo alguns cursos um pouco mais invasivos, né? Mas ainda nada muito certo, né? Porque a fisioterapia ela não tem tantos procedimentos invasivos. Mas é isso, a questão, as pessoas têm muito medo de realmente ter... Eu tive muito medo. Sim. Quanto tempo eu não fiquei com medo e... Não vou dizer novamente que me arrependo, mas foi um tempo que eu acho que eu deveria já ter tido... ter aproveitado bastante, né? Mas esse tempo tu não acha que serviu para te mostrar que tu não pode mais perder tempo? Exato, por isso que eu falei que eu não me arrependo tanto por causa disso. Mas se a gente for pensar, eu às vezes quando vou pensar, eu acabo dizendo, ai, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tive atitude? Por que eu não tive ação? Por que eu não fiz aquilo? Depois eu volto, calma. Isso também serviu para que você hoje tivesse o pensamento que você tem. Então, eu acabo me conformando e tentando aceitar e ver daqui para frente. E ver o que eu já consegui, ver o que já foi melhorado dentro da minha empresa. Logicamente, com a minha busca, né, pelo conhecimento, a minha busca pela melhoria da minha empresa. Porque se você não tem esse objetivo, se você não quer melhorar, se você não busca conhecimento, porque o conhecimento é tudo, Sim. Você não vai crescer na sua empresa. Então, até para você administrar, você tem que saber por qual caminho que você vai percorrer, você tem que saber dominar questões financeiras. Nossa, é tanta coisa que... Tem que estudar. Pois é, acontece muito isso. Cara, eu vou montar minha empresa, tá bom. É tanta coisa para você montar a empresa. Não estou dizendo e nem querendo desanimar ninguém, porque todo mundo devia empreender no mais simples que fosse. Que você vai ter que aprender a controlar o seu dinheiro. Sim. O fluxo de caixa é horrível. A gente já conversou sobre isso. É horrível, horrível, horrível. Mas até que eu consegui. Deu certo. Porque você acaba confundindo as coisas. Mas é bom porque você leva aquilo para a organização da sua vida também. Você pega a organização da sua empresa e acaba levando para a organização da sua vida, do seu pessoal mesmo. Isso é bom. Sim. Tem a questão mesmo de você saber mudar o seu comportamento para que algumas coisas comecem a dar certo. Então, a questão da organização na própria empresa também vai da tua mudança de comportamento. Se você não muda o seu comportamento, se você não busca mudar os teus hábitos, dentro da tua empresa também você não vai conseguir. Então, em primeiro lugar, para que você seja um bom administrador, realmente você tem que mudar o seu comportamento. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava muitíssimo bem, obrigada, porque eu trabalhava a domicílio, cobrava um valor justo, tinha muitos pacientes, como ainda tenho, muitos, e não tinha uma empresa, que é um filho. A gente vai só segurar um pouquinho essa parte, que a gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero deixar vocês com a seguinte frase, que inclusive eu vou até voltar ela para o meu Twitter, um tweet fixado, que é: o bom de ser meu chefe é porque eu sou meu chefe. O ruim de ser meu chefe é que meu chefe é muito desorganizado. Vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui a fisioterapeuta e empreendedora Keliane Bacelar. Você estava falando que tu tinha experiência, tu ganhava bem, sim, mas tu não tinha a tua empresa, então tu não vivia aquela experiência de ter um pouco mais de responsabilidade, despesas maiores e tudo mais. Exatamente. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, gastava um pouco comigo, tinha uma certa reserva, gastava de novo. Então, assim, era tudo muito bom. Eu acredito que um dos maiores medos também de ter a empresa era essa responsabilidade. Apesar de que eu sou muito responsável, mas assim, você realmente ter que lidar com essa questão financeira, de ter compromisso. Então, eu tinha muito medo de ter os compromissos financeiros, de ter que arcar com despesas, porque a gente sabe que todo mês a empresa ela gasta, ela te consome. Então, eu acredito que a minha demora também em abrir o meu negócio foi por essa razão. Mas, quando eu comecei a ter mais confiança e perceber que eu poderia estar arcando com essas despesas, com o meu trabalho, foi bem tranquilo. Então,
Antes, eu não tinha essa organização, eu anotava algumas coisas, sabia quanto eu ganhava, sabia o que eu gastava, mas eu não tinha tantas preocupações. Com a empresa, isso teve que ser mais controlado ainda. E eu acho que o que é mais difícil para todo mundo é de ter o seu salário pela empresa. Então, a maioria dos empresários, a maioria dos empreendedores, eles acabam tirando além, né, do que é do seu salário. Sim. Então, assim, hoje, Keliane, você já conseguiu, não vou dizer que consegui 100%, viver do meu salário da minha empresa. Né? Eu ainda acabo tirando um pouco da empresa. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou tirando. Está tudo anotado. Está tudo anotado, tem o capital de giro da empresa. Então, assim, hoje eu já consegui controlar melhor. Então, eu já consegui separar um pouco isso. O capital da empresa é aqui, as despesas da empresa. Então, assim, o aluguel, né? O meu é um local próprio, mas eu aprendi nos cursos, até com você mesmo, a gente conversando, olha, você tem que colocar mesmo assim o aluguel. E eu coloquei, porque eu não colocava. Então, já pensou se eu tivesse que pagar o aluguel? Aí foi que eu fui ver realmente os gastos da empresa. Então, eu fui colocando tudo realmente o que uma empresa tem. Então, o contador, a questão do aluguel, o capital de giro que minha empresa não tinha. O material que tu usa, água, luz, internet, até um coisinho cheirosinho que tu bota no banheiro, tu tem que ver quanto foi que tu gastou, quanto tempo dura e quando é que tu vai ter que repor. Tudo. Só depois que eu organizei tudo isso é que eu tive noção de quanto que realmente minha empresa gasta, de quanto que meu serviço, né, realmente, o quanto que eu tenho que cobrar para que eu possa pagar as despesas da minha clínica. Então, eu fiz o levantamento dos custos, as horas trabalhadas e o quanto que eu estava cobrando. E eu vi que por isso que meu lucro não aumentava, porque eu cobrava um valor em que eu acabava não tendo nada de lucro. Eu só pagava as despesas. Então, eu fiz esse levantamento, percebi e tive essa mudança com relação ao meu valor. Então, aumentei o valor, ou melhor, na verdade seria o valor mesmo. Porque a gente tem aquela questão da diferença do preço e do valor. O meu é o valor. Porque eu entrego benefícios para o cliente. Quanto mais tu entrega um serviço de qualidade, quanto mais você é preparada e tem a confiança do seu cliente, do seu paciente, mais, infelizmente, é uma verdade, mais você vai ter que cobrar. Sim. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma coisa é tu comprar daqueles hambúrgueres prontos que vem dessa finurinha aqui, que tu pega e assa lá em casa e tal, coisa frita lá em casa. Outra coisa é você querer preparar com a carne mais bem preparada ou terceirizar isso comprando de uma hamburgueria. Vai mudar o valor completamente. Uma coisa é uma fisioterapeuta recém-formada que quer ganhar mercado, porque acontece isso. Mas fulana cobra baixo. Mas será que fulana tem o mesmo conhecimento que eu? Porque ela ainda vai demorar, a experiência. Então, é a mesma coisa. E muitas vezes, assim, a gente ouve muito falar da fisioterapia convencional, né? Porque acaba sendo uma coisa muito burocrática por causa dos planos de saúde. Então, os planos de saúde, eles aceitam 10 atendimentos. Então, se teve uma situação assim, muito cultural com relação a isso. Então, a fisioterapia convencional são os aparelhos, o TENS, né, que as pessoas chamam choquinho, o infravermelho, que é a luz vermelha. Então, o tratamento conservador que é da fisioterapia é esse. Mas o tratamento conservador ele acaba tendo uma demora maior para o resultado. Não é que não sirva, serve, mas por causa da demanda, por causa dos métodos e técnicas que são utilizados no tratamento do paciente, ele vai ter um resultado a longo prazo. É culpa dos profissionais? Não diria que seria culpa talvez do sistema, mas em uma certa posição
também dos profissionais, porque eles aceitam. A partir do momento que você não aceita, que você se impõe, que foi isso que eu fiz desde o início, eu disse que eu não queria trabalhar com plano de saúde, porque eu sabia o valor que era ganho por aquele atendimento. Então, a partir do momento que você se impõe e você traça metas, que você estabelece objetivos, olha, eu quero ganhar assim, quero ser assim, você vai conseguir, se você realmente for na busca. E o que acontece, a maioria das vezes, que as pessoas, os profissionais, eles acabam aceitando essa questão do sistema, né, de ser dessa forma. E aí fica insatisfeito, ganha mal, o tratamento não é resolutivo. Diz que a clínica explora. A clínica explora, mas eles estão se sujeitando, eles estão aceitando. E então, assim, hoje o meu tratamento, eu consigo resultados, logicamente, dependendo da situação de cada paciente, entre 5 a 10 atendimentos no máximo. Me diz uma coisa, tu fica chateada? Eu tiro o exemplo pela Grazi, que ela é fono, ela fica chateadíssima quando vem assim, do médico já vem assim, tipo, 10 atendimentos, 10 sessões com a fono. Ela, como é que ele vai saber? Ele não é fono, ele tem que saber a evolução do paciente. Tu fica chateada também quando a pessoa vem com o remédio, é tipo assim, 5 sessões de fisioterapia, e tu fica, mas ele não é fisioterapeuta, ele não sabe como vai ser a evolução do paciente. Eu já fiquei bastante. Já teve tempos que eu perdi, assim, às vezes, uma manhã fiquei triste, chateada. Mas o que foi que eu procurei fazer? Mostrar mais conhecimento para o meu cliente, estudar mais, me impor e fazer com que o cliente ele confie no meu trabalho e perceba que aquela solicitação que o médico passou não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença é a minha avaliação, porque o fisioterapeuta, ele avalia, ele consulta. Então, no primeiro momento, ele faz uma consulta onde ele vai coletar dados, onde ele vai fazer uma anamnese, e depois ele vai fazer um exame físico, depois ele vai fazer a avaliação dos exames de imagem. Então, ele vai tirar, né, a conclusão dele diante de todo esse histórico, né, de toda essa história da doença atual, para que ele possa traçar o tratamento dele, escolher o método e a técnica mais adequada diante dos conhecimentos que ele tem. Então, foi uma situação que, por diversas vezes, me tirou do sério, me deixou triste, me deixou chateada. Sim, mas depois eu parei e pensei, eu tenho que melhorar. Se os médicos fazem isso, é porque os fisioterapeutas não se impõem, os fisioterapeutas não fazem por onde. Então, eu vou fazer a minha parte. Comecei a me dedicar mais, a mostrar mais os meus conhecimentos, a explicar para os meus pacientes. Foi difícil? Foi, porque isso é cultural. As pessoas já recebem da mão do médico, até por questões burocráticas que eu falei antes do plano. Então, o plano ele só aceita se for o próprio médico que estiver solicitando a fisioterapia. Ele não aceita a solicitação encaminhada pelo próprio fisioterapeuta. Então, assim, é uma questão de cultura, de questões realmente de empresa, de questões burocráticas. Então, para tu vencer isso, tu tem que se impor, tem que mostrar conhecimento, tem que realmente fazer por onde. E foi o que eu tentei fazer, ou melhor, foi o que eu consegui, né? Hoje eu não tenho mais tantas dificuldades com relação a isso. Então, todas as vezes que chega uma solicitação, eu já nem olho, já converso com o paciente e ele confia totalmente no que eu estou fazendo e aceita, né? E a gente já começa o tratamento. Dependendo de cada situação, a gente tem um retorno em 5 atendimentos. Então, vem aquela outra história. O plano de saúde, você faz várias sessões, é um tratamento a longo prazo, por tudo isso que a gente já conversou. E o tratamento, muitas vezes, que é resolutivo, ele vai te dar uma resposta mais rápida e, com certeza, um custo menor. Porque a gente, às vezes, pensa, eu estou pagando, estou fazendo particular, eu pago o plano de saúde também. Você, às vezes, acha que vai sair mais barato porque está fazendo o plano de saúde. Mas o tempo que você gasta, que está deixando de trabalhar, está deixando de ganhar dinheiro. Muitas vezes, tem pessoas que saem daqui, vão para cidades vizinhas, principalmente Teresina, a capital, fazer tratamento. Tempo que perde, o custo que você gasta para você ir, né, se deslocar. Então, às vezes, sai muito mais em conta, né?
você fazendo um tratamento que você até pague de forma particular. Que é mais rápido e mais você rápido. economiza muita coisa. É outra coisa. Medicação que você economiza. Justamente. As medicações são caríssimas. É 100, 200 reais. Rapaz, remédio tá caro. Ah, Maria. Muito, ainda mais agora. Ah, Maria, um dia desse o Cef estava sentindo mal. A gente levou ele no pediatra. O pediatra passou um remédio para ele. Na hora que eu fui ver, qualquer coisinha, 300 conto. Meu Deus. É verdade. Aí o menino toma 2 gotas do remédio, fica bom, fica lá o remédio lá. Eu, rapaz, Mas é isso. Medicação é cara. É outra coisa que o pessoal não pensa. Muita gente aqui ignora esse fato. Ah, mas espera aí. Vou te dar um exemplo. De colegas meus. Ah, mas isso aqui vai comprar uma coisa. Ah, não, mas aqui é R$5. Em Teresina é 4. Sim. Eu vou comprar lá. Aí bota a gasolina no carro, né? Hoje em dia. Porque dependendo do carro, é 70 a 100 reais. Você vai, que hoje até 1.0 é isso para você em Teresina, que a gasolina tá alta. Você vai lá, compra e volta. Você acabou gastando 45 ou 50 reais a mais do que você gastaria comprando aqui. Mas é o gosto de dizer que foi comprar mais barato. Em Teresina. É aquela história, o produto é 100 reais com 20 reais de frete. Não quero não. Ah, tá 120 reais com frete grátis. Eu vou comprar. Só não quer pagar é o frete. Nem que se ele tiver agregado no valor do produto, a pessoa paga. E muita gente não para fazer essa análise, né? É verdade. Então, assim, tem essa questão ainda, a gente enfrenta. Recentemente eu fui conversar com um profissional, um médico, e também ele me falou a respeito disso. A gente conversando, eu falei que nós fazíamos também avaliações, consultas, e eu acredito que ele ficou um pouco surpreso com relação a isso. E aí ele me perguntou, então, quando eu solicito, que ele também faz isso, ele disse assim, quando eu solicito, então, RPG já é errado, então estou fazendo errado. Eu disse, olha, acredito que sim, porque eu te digo com toda certeza, um paciente que tem uma hérnia de disco, ele está numa fase aguda, o RPG ele não vai caber naquele momento. Então, nós iremos usar técnicas e métodos de procedimentos que são mais analgésicos, que vão te trazer mais relaxamento muscular, para depois você intervir, para você ir evoluindo com o paciente. Então, paciente com hérnia de disco em fase aguda, a gente trata com certeza. Então, não tem aquela história, eu vou esperar não sei quanto tempo o médico falar que vou... Não, a gente trata sim, porque a gente tem os nossos métodos e nossas técnicas, né, nossa abordagem para lidar com essa situação. Nós não vamos fazer exercícios com grandes amplitudes, coisas que vão machucar o paciente. Então, a gente vai iniciar com coisas mais relaxantes, a gente vai criar uma base, ou seja, melhorar aquele estado do paciente para depois evoluir com os movimentos. Porque movimento, ele é importante, movimento, ele é a base de tudo. Então, você está vivo para se movimentar. Então, se você não faz a fisioterapia trabalhando o movimento, trabalhando a função do paciente, você não está reabilitando. Então, tudo finaliza com o movimento. Você devolver aquele paciente para o meio dele, para a interação social. Né? Então, ele tem que fazer as coisas dele, ele tem que ter lazer, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o descanso. Então, você tem que devolver isso para ele. Inclusive, muita gente que trabalha muito tempo sentado. Eu aqui, sentado, entrevistando, toda hora eu tenho que me mexer, porque senão fico com dor nas costas. Eu imagino gente que trabalha o tempo todo sentado, o tempo todo parado, sem se movimentar. Imagina a dor que a pessoa deve sentir e o incômodo que isso causa a longo prazo, né? Sim, então assim, hoje, o que nós temos de pessoas que vão ao consultório médico? A maioria dos casos, né, se eu não me engano, é o terceiro lugar de casos, né, de patologias que levam as pessoas aos consultórios médicos, que é os problemas na coluna vertebral, as disfunções. Então, a gente tem, sim, uma porcentagem elevada de pessoas que sentem dores nas costas e, se não sentiu, ainda vai sentir. Então, a gente tem aí 80% da população, se não sentiu, um dia vai sentir. É uma quantidade significativa, sim, praticamente todo mundo. Então, assim,
E diante dos fatores que nós temos que ocasionam os problemas de coluna, o fator mais significativo é o postural. A gente tem diversos fatores. Um problema de coluna, ele não é só uma causa. A gente tem várias causas envolvidas. Então, muitas vezes, a pessoa teve um trauma, mas também tem o problema do estresse. Então, às vezes, também tem um problema genético, tem um problema postural. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. Mas o que mais ali que é mais significativo é o postural. Quando você vai fazer a avaliação, você geralmente encontra mais pessoas que têm problemas de coluna por causa da postura. Principalmente pessoas que passam mais tempo sentado, né? Então, tem pessoas que têm problemas na coluna lombar por causa da postura, né? A permanência por muito tempo. Porque não é você ficar só uma horinha ali sentado, é a permanência por várias horas, por vários anos, né? Por vários dias na mesma postura, na mesma posição. Então, pessoas que trabalham no escritório, que passam muito tempo ali sentado, já tem 3, 4 anos, ela vai ter uma porcentagem bem significativa para ter uma hérnia de disco. Já sai basicamente no formato da cadeira, né? Já sai andando. Exato. Então, quando a gente avalia, eu principalmente, eu observo muito essa questão postural. Então, eu percebo muito que as pessoas, se elas tivessem uma educação postural, até mesmo nas escolas, né, já desde criança. Hoje a gente vê nossas crianças, elas não brincam, elas sentam de forma errada. O dia todo no celular. Com celular. Então, a gente tem hoje essa questão do tablet, do celular. Então, assim, se tivesse, né, essa informação já desde muito novo, ali fazendo toda essa reeducação postural, porque a gente nasce sabendo, a gente nasce, vai aprendendo ali os nossos movimentos, nosso corpo ele está já adaptado para o certo. Mas aí, com o tempo, com as coisas... Aí vai fazendo as coisas erradas e vai mudando toda a nossa postura. E o nosso corpo ele tem que funcionar de forma fluida, de forma que os movimentos eles sejam fluidos. Então, se você não consegue ali movimentar de forma correta por causa da postura, você tem que melhorar essa postura. Então, é muito comum a gente ver um problema de ombro porque a pessoa ela tem uma postura mais cifótica. A gente vai só dar uma segurada nesse assunto. E você agora, ajeite sua coluna, fique prestando atenção, senta direito que a gente volta já já com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite. Estamos de volta com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui a Keliane Barcelar, que é fisioterapeuta e empreendedora. Eu estava até falando aqui nos bastidores antes de a gente voltar a gravar, que minha dor nas costas, eu já havia falado com a Keliane, é porque eu carrego a razão o tempo todo. Gente, carregar a razão é horrível. É horrível, horrível, horrível. Por isso que minhas costas doem. Às vezes é só um fantasma pendurado também, né? Pode ser também. Já viu o filme Espíritos? Não. Que o cara sente uma dor nas costas e no final ele descobre que é um espírito que está sentado nas costas dele. Que ele foi meio que cúmplice. Na verdade, ele viu a pessoa sendo morta e não fez nada. Dei spoiler do filme. O filme é antigo. Eu acho que eu já assisti, só não. Eu não sou boa de nome de filme. Mas não tem nem tempo para assistir filme. Eu não sou tão boa de nomes, mas você contando a história, eu acho que eu já assisti. A Keliane é tipo a sua mãe que chega na... Menino, assiste um filme assim. Assiste o filme todinho. Eu só não lembro o nome. Eu sou bem essa daí mesmo. Você estava falando que descobre que muita gente descobre que tem problema, que fica muito tempo nessa posição. A gente estava falando na questão dos fatores Isso. que ocasionam as dores nas costas, né? As disfunções. E o cargo-chefe, vamos dizer assim, é a má postura. Então, a gente tem vários fatores, o estresse, também a questão emocional, mas a postural, ela é o cargo-chefe, é o que realmente a gente vê nos consultórios, quando você vai avaliar, quando você vai coletar a história do paciente, você vê realmente que é uma questão postural. E quando você corrige aquela postura, que você melhora aquela mecânica, que você melhora o movimento,
o paciente se sente bem melhor, porque você consegue encaixar perfeitamente as peças, né? Vamos dizer assim. Então, quando você tem uma má postura, é como se tivesse um desencaixe e compensações irão surgir durante os movimentos. E essas compensações vão gerar dor. A dor vai gerar mais tensão, a tensão vai gerar mais dor. E a gente vai permanecer num ciclo vicioso. E aí, quando você faz a fisioterapia, ou seja, que você vai fazer o tratamento, né, os atendimentos da fisioterapia, você quebra esse ciclo, você melhora as tensões, você melhora a postura do paciente, você melhora todo o quadro álgico que ele venha sentindo, né? E, logicamente, que vai depender também de cada paciente. Então, tem pacientes que já vêm com uma hérnia discal, com uma protusão. Então, dependendo de cada patologia, a gente tem também um tempo de tratamento. A gente vai obedecer aquele tempo de tratamento. Uma hérnia de disco, por exemplo, ela é um pouquinho mais demorada. A gente tem que ter um pouco mais de paciência para reabilitar o paciente. Eu acho interessante porque a gente vê aí os milagres da fisioterapia, né? Vou dar um exemplo simples, a perna do Anderson Silva, quando quebrou, daquele jeito ficou mole. Todo mundo falou, não, esse aí não volta nem a andar, imagine a lutar. E ele voltou. Teve a cirurgia, mas o que fez ele ficar reabilitado para voltar foi fisioterapia, né? Eu costumo dizer assim, eu sempre tenho pensamentos positivos com meus pacientes. Por pior que seja o diagnóstico, eu tento, eu faço. Às vezes, a palavra tentar não é tão interessante você falar, porque tentar significa que você, eu vou fazer, tanto faz como tanto fez. Na verdade, eu faço. Então, eu faço, vou fazendo. Porque eu já tive casos de pacientes que eu não imaginava conseguir o que eu consegui com eles. Então, a melhora, a recuperação foi significativa, além do que eu esperava. Então, a questão de você ter esperança, de você fazer por onde, você fazer bem feito, caprichoso, porque os profissionais, muitos, às vezes, né, eles não fazem de forma caprichosa, porque, às vezes, não gostam da profissão. Aí vem aquela questão que a gente estava conversando lá atrás, né, que você me perguntou se eu queria ser fisioterapeuta. Hoje eu sou apaixonada, eu amo minha profissão, eu amo ver os meus pacientes satisfeitos porque eles estão conseguindo uma função, porque eles estão conseguindo fazer uma coisa que eles não faziam. Então, quando eu vejo os olhos deles brilharem, porque estão bem, aquilo me enche de felicidade, que só quem sente essa felicidade é que realmente gosta da profissão. É o verdadeiro reconhecimento do teu trabalho. É o verdadeiro reconhecimento. Então, eu sempre fui muito de me cobrar. Sempre me cobrei, sempre achei que fazia menos, e eu acho que, até de uma certa forma, foi bom para mim porque eu sempre busquei melhorar mais. Só que, ao mesmo tempo, você cobrar demais não é tão bom. E eu acho que eu me cobro muito no tratamento do paciente, então eu vou até onde eu consigo ali até no final. Tu já teve paciente que era extremamente pessimista e que tu teve que conversar bastante para conversar. Vai dar certo, vai dar certo. Demais. É o que mais a gente tem, assim, a gente até entende, né, que é uma situação, já pensou, você de repente deixa de fazer as tuas ações e tu depende totalmente das outras pessoas. É comum a gente ver as pessoas terem pensamentos ruins, estarem desmotivadas, estarem tristes. Então, assim, é normal que isso aconteça, né? O normal não é manter esse estado, né? E é aí que entra o fisioterapeuta também, lógico, tem o psicólogo também nesse momento, para que a gente possa estar motivando o paciente. Olha, a gente vai fazer aqui dessa forma, vamos conseguir, você também tem que me ajudar. As técnicas são assim, mas eu preciso que você faça o dever de casa, então sempre eu passo o dever de casa. E aquela motivação. Eu tenho os meus problemas pessoais? Tenho, mas eu sempre busco chegar no meu atendimento com o melhor sorriso, com a melhor feição que eu possa. Eu nunca vi essa mãe estressada na vida. Quer dizer, já vi meio estressada com algumas coisas, mas tipo, em conversa. Quando eu não ia para atendimento, era para conversar sobre empreendedorismo e coisas do tipo. Mas
no atendimento, a Keliane estressada? Não, porque eu sempre coloquei isso em primeiro lugar. Uma das coisas que eu coloquei em primeiro lugar é de sempre estar bem para o paciente, porque ele não tem nada a ver com meus problemas. Sim. Né? Apesar de que eu sou um ser humano, que eu tenho os meus sentimentos, que eu tenho as minhas dificuldades, mas ele está lá também buscando melhorar uma coisa que ele está com dificuldade. Então, se eu levar os meus problemas para ele, ele vai ficar pior. Então, nas aulas de Pilates, eu sempre tento dar o bom dia, eu falo para as minhas pacientes, bom dia, flor do dia. Aí o Caio chama, bom dia, cravo. Eu só chego atrasada, ela, olha, chegou finalmente. Então, assim, sempre eu busco tá dando motivações, até porque eles estão indo na clínica e eu tenho que fazer com que eles fiquem bem, né? Porque ele já vem com os problemas dele. Com problemas. E às vezes, vamos ser sinceros, tem dia que você não tá com a cabeça para fazer nada. Rapaz, eu vou pro tratamento. Eu acho que hoje teve uma pessoa que chegou lá na clínica, não tava pro... Não, mas hoje eu tava voado. Hoje eu fui pro tratamento, mas eu falei, eu vou pro Pilates. Eu tava trabalhando, eu terminei, aí fui. Mas é aquela coisa, não levei meu problema para eu só tava meio voado, mas eu fiz os exercícios todos direitinho. Mas foi até bom, porque fez mais devagar hoje. Sim, hoje hoje ela até falou, foi a primeira vez que o Caio fez um exercício devagar. Eu não sei se é porque meu pé também tava incomodando. Eu acho que sim. Assim. Eu acho que era por causa do pé. Viu, amigo, se vocês beberem, não passem perto de piscinas, viu? Corre que vocês caírem e torcer o pé. Não que isso tenha acontecido comigo, mas acontece. Foi só indireta. Fica a dica. Então, Keliane, essa parte, o teu atendimento, não o atendimento que eu estou falando ali profissional, mas profissional também, mas eu estou falando o teu atendimento, a forma que tu conversa com o teu paciente, a forma com que tu fala com ele, faz com que ele tenha ainda mais confiança em ti, né? Sim, eu sempre busco falar palavras positivas. Olha, o profissional, ele, além dele, hoje em dia ele tem que ser empreendedor. O profissional da área da saúde, ele tem que ser empreendedor. Se ele não for... É tudo, você tem que ser vendedor para tudo. E assim, até a forma de você falar. Existe a questão do neuromarketing. Né? O neuromarketing, ele fala a questão do cheiro, ele fala a questão do próprio ambiente, da organização do ambiente, o posicionamento dos móveis, a cor do ambiente. Então, tudo isso aí eu estudei, fui tentar ver. Lógico que a gente sempre precisa melhorar mais. E a questão da palavra, né? Eu tentei melhorar isso em mim. Então, eu não nasci pronta, né? Então, às vezes eu falava palavras negativas, às vezes falava coisas não tão agradáveis. Fiz um tempo de terapia cognitiva com a psicóloga também, que foram ensinamentos maravilhosos que eu levo para os meus atendimentos. Então, a forma de falar com os meus pacientes, a forma de direcionar. Então, às vezes, tem paciente que está conversando. Eu não vou dizer para ele, silêncio, atenção. Fico repetindo o exercício. Conta a vida dele todinha para a Keliane lá, a mulher chega lá. Rapaz, aconteceu isso, a Keliane. Pois, nossa, continua. Você tem que saber se virar com essas coisas. Porque se você... tu tem a voz calma. E se você, às vezes, falar assim, então tem gente que está conversando lá comigo, falando da vida toda. Aí eu disse, olha, o exercício, vamos fazer o exercício e tal. Aí a pessoa, calma, deixa eu terminar de falar. Aí eu disse, eu estou ouvindo, pode falar. Então, assim, se você fala alguma palavrinha, às vezes a pessoa vai ficar sentida contigo, ela não vai querer mais voltar, porque às vezes depende do momento que ela está. Então, assim, você tem que saber olhar para o outro, você tem que saber entender o momento que o outro está. Então, eu sempre busco palavras mais amenas, palavras mais suaves. Então, se a pessoa chega atrasada, que o Caio falou, eu não reforço. Você chegou atrasado. Eu digo, bom dia, tudo bem, vamos entrar, sejam bem-vindos. Então, eu não reforço que ele chegou atrasado. Por quê? Às vezes tem pessoas que se incomodam. Por que essa moça está falando que eu cheguei atrasado porque o horário é meu, eu que pago, então não tenho nada a ver com isso. Chegou atrasado, o problema é dele, ele teve as coisas para ele chegar atrasado. Então, assim, eu vou fazer dali para frente. E ele sabe que até determinado momento é o horário dele. Depois ele vai ter
que sair. Chegou atrasado. Principalmente, que eu chego, Keliane, embora que eu ainda tenha um bocado de coisa pra fazer. Ainda chega atrasado. Chega atrasado, ainda meio-dia, ainda vou com a camisa escrita. Desculpe o atraso, eu não queria vir. Mas não é proposital. Não é proposital, é porque toda vez que eu vou e aquela camisa, ela é boa, porque quando eu faço exercício não fica mostrando meu bucho. Ela é grande, ela é comprida. Será se o problema na blusa, não é na barriga? Não é? Deixa minha barriga que uma pessoa sem barriga é uma pessoa sem histórias. Viu? Levem isso pra vida de vocês. Tá bem aqui, ó, nossa amiga Catarina. Nossa amiga Catarina está aí solteira. Mas duvido se ela vai procurar um boy bombado, porque ele vai estar mais preocupado com o corpo dele e com o dos outros caras do que com o dela. Aí tá bem que a Catarina com o boy passa um cara forte e o cara fala, olha o bíceps daquele rapaz. Olha, a Catarina vai ficar... É verdade. Não é? Rapaz, gordinhos vão dominar o mundo, gente. Pior que eu vou ter que seguir, eu vou ter que entrar na academia. É importante, né, Keliane, você fazer atividade física, tipo uma academia, algum outro tipo de exercício junto com a fisioterapia, né? Sim. Eu sempre costumo dizer que nada é soberano. Então, é porque o Pilates é maravilhoso, não vai fazer nada da vida. Não, você deve fazer. Só que tudo sempre deve ser dosado. Você não deve exagerar. Então, faz 2 dias de Pilates, faz um dia de caminhada. Eu, por exemplo, faço meu Pilates. Eu faço o Neopilates, faço o Five, que todos têm na clínica, gente. Maravilhoso. Além disso, faço yoga, faço 3 dias de caminhada, faço as minhas meditações, então, tipo, tudo complementa. Eu não sei nem como é que ela tem tempo para isso tudo, que eu já vi a agenda da Keliane, começa basicamente 5 horas da manhã, vai até 11 horas da noite. Eu até que essa mulher tem tempo ainda. É justamente porque é tudo organizadinho. Então, 5 horas da manhã, eu faço as minhas atividades pessoais, que é justamente... Eu não confio em quem acorda 5 horas da manhã feliz. Eu não confio. Essa pessoa é capaz de te esfaquear você dormindo. É nada. Eu não confio. Não, assim, não é. Não foi fácil acordar às 5 horas da manhã. Não foi uma rotina que eu consegui da noite para o dia. Foi um treino. Então, tudo que você vai acrescentando na sua vida é treino, né? Os teus hábitos que você vai construindo são treinos, né? Hábitos saudáveis. Então, eu trabalho sempre muito. Então, assim, sempre fui de trabalhar horrores. Preguiça aí não reina. Não reina aqui. Então, eu era de trabalhar de domingo a domingo, até 12 horas da noite, e eu não tinha tempo para mim. E eu comecei a sentir essa falta de coisas para mim, né? De fazer a minha atividade física, de ter o meu lazer. E foi no momento que eu busquei ajuda com um profissional, um psicólogo, para a gente melhorar essa questão dos comportamentos, de melhorar a minha ansiedade. É muito importante tu ter qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Foi o momento que ele me ajudou a organizar o meu tempo, porque eu era muito ativa e queria fazer tudo. Aquela é agoniada, gente, é agoniada. E não sabia, tipo... Eu tinha várias coisas e não sabia priorizar. Então, a questão do planejamento, do tempo, foi justamente nessa busca de ter o meu tempo. Então, 5 horas da manhã, foi praticamente 1 ano treinando para eu fazer. Acordava às 6h30, depois eu passei um tempo acordando às 6h20, depois 6h10, e foi indo até o meu corpo se acostumar. Hoje eu acordo 5 horas tranquilamente, mas também eu tenho que dormir cedo. Não, acorda mais cedo que o galo. E eu tive que mudar toda essa rotina. Então, de manhã eu faço as minhas atividades, as atividades pessoais. 7h30 eu já estou na clínica. Até isso eu tive que mudar. Então, 7h30 até as 8h é um horário que eu converso com a minha secretária. A gente vai ver o que vai fazer durante o dia. Eu passo a minha agenda. Então, são várias coisas que a gente fala nessas meia hora. Para 8 horas eu já estou atendendo, então eu atendo pontualmente. E daí eu vou fazendo todos os meus horários. Meio-dia já tem um intervalo. Antes eu passava, ia até 1h da tarde, 2h da tarde. Se eu estava na manhã resolvendo a coisa e até isso. Hoje não, deu meio-dia, 2 horas eu volto. É uma mulher que acho que a Keliane não fica nem doente. Não, eu fico. Nunca vi essa mulher doente. Às vezes a gente negligencia a própria saúde, porque cuida muito dos outros e deixa a saúde da gente para lá. Mas eu acabo, às vezes, tendo, sim, algumas coisinhas, mas a gente vai... E é por isso que eu fiz essa organização, para ter esse tempo para mim, para cuidar da minha saúde. A única coisa que parou deixar a Keliane envergonhada aqui, a única coisa que para essa mulher deve ser uma dor de barriga, porque nada para essa mulher. Só se for uma mesmo para agoniar, para não deixar ela sair de casa. Pior que se eu for contar as dores de barriga, o pior que nem isso já me deixou quieta. Maria. Não, porque assim...
a dor de barriga começa, né? Você dá aqueles primeiros momentos ali, vai 3 vezes logo direto no banheiro, depois fica aquelas cólicas. Eu ia atender mesmo assim, mas eu dava o tempo certinho. Tipo, eu ia no banheiro, aí atendia, ia correndo pra casa. Ou sempre eu parava na casa da minha avó, que a casa da minha avó era no centro, então era... Se fosse que nem nossa amiga Catarina aqui, que só faz as coisas em casa, ela ia ficar agoniada aqui até ir pra casa. Não, pois sempre eu dava um jeitinho de resolver, meu filho. Se não era na casa do paciente, olha, eu preciso ir ao banheiro, volto já. A vergonha era grande, né? Porque, assim, eu tenho que ir ao banheiro, ele não vai saber o que eu vou fazer no banheiro, mas tudo bem, vou lá no banheiro. Aí demora, mas ia, né? Kelliane, gostaria de agradecer, infelizmente nosso tempo acabou, inclusive vai ficar um novo convite para a gente falar sobre empreendedorismo na pandemia, que a gente acabou nem falando. Então verdade. Fica para o próximo programa. Diz pro pessoal tuas redes sociais, onde eles podem te encontrar, tua clínica, pode ser para essa câmera aqui. Clínica Kelliane Bacelar, está localizado na Rua Manuel Gonçalves, 759. Fica em frente ao Colégio Eugênio Barros, ali perto da Igreja São Benedito, para quem não conhece muito Caxias, é perto da Praça São Benedito. É um prédio azul com laranja lindo, adorei minha nova identidade. As redes sociais do Instagram é Clínica Kelliane Bacelar. Nós temos um grupo de WhatsApp, Bem-Estar, então quem quer participar pode ir lá, entrar no Instagram, pedir a solicitação para entrar no grupo. A gente leva alguns vídeos nesse grupo para que você possa estar fazendo em casa. Foi tudo criatividade da pandemia. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, pode entrar em contato com a gente, mandar lá uma mensagem no direct, eu vou estar à disposição para falar com vocês. Pois muito obrigado e muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. A Kelliane volta aqui futuramente. Uma excelente noite e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.